rapaziada, vamos ver aqui o iceberg do meu canal favorito de desenho, o Cartoon Network. Esse vídeo aqui é do canal Rafa Luke. O link do vídeo original vai estar na descrição pra vocês darem aquela moral, já é? Vamos lá. Acredito que esse canal já fez parte da infância de muita gente por aqui. Eu mesmo passava horas na frente da TV assistindo, e é por esse motivo que eu decidi trazer o iceberg do mesmo. E dessa vez estou com um participante especial aqui nesse vídeo. E aí galera, beleza? Eu sou Kadzilla Khan e muito obrigado, Rafa, pelo convite para estar participando desse canal top aqui. E fiquem ligados que com certeza... Iceberg do Cartoon Network. Referência ao GTA V, né? O vídeo vai ser muito bom, eu garanto. Bom, antes de começar, como é de costume, eu vou explicar o que é um vídeo de iceberg. Esse formato consiste em uma imagem de iceberg com várias... Ó, pra galera que tá pela primeira vez aqui no canal, olha o que é um iceberg. Informações em que as mais conhecidas estão no topo e conforme vai descendo, mais obscuras vão ser as coisas. E é apenas isso, bora pro vídeo. Vai ficando bizarro. Vamos lá. Camada 1. Camada 1. CN City. CN City, ou a famosa Era City, foi a quarta era do Cartoon Network, que começou no dia 14 de junho de 2004. Essa época era maneira. Ainda sua antecessora, a Era Powerhouse. Essa era foi nomeada assim por causa de seus bumpers, que eram ambientados em uma cidade feita em CGI, no qual casou muito bem com o canal, pois naquele tempo existiam inúmeros desenhos de diferentes estilos, e cada um com seus traços. E a forma em que o CGI da cidade foi construído ficou perfeito para unir eles em apenas um único lugar durante os comerciais. Esses bumpers foram produzidos pela Animal Logic, que pra quem não sabe, é um estúdio digital australiano de animações e efeitos visuais. Legal, mano. Pior de tudo que eu ouvi tanto essas propagandas dessa cidadezinha aí, mano. Tá me lembrando da minha infância, moleque. Criado na Fox Studios. Isso mesmo, vocês não ouviram errado. Essa ambientação foi feita de certa forma na Fox. E foi nessa era que começou a surgir diversos desenhos originais da Cartoon, que vieram a substituir os clássicos do estúdio Hanna-Barbera, além de simplificar sua logomarca. CN Real. Esse foi um antigo bloco de programação da Cartoon Network, apresentando um reality show em live action, que passava geralmente às quartas-feiras e aos sábados, e estreou no dia 17 de junho de 2009. O bloco foi criado como uma tentativa frustrada de competir contra a Nickelodeon e a Disney, que estavam lotados de sitcoms como Zoey 101, Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, Drake e Josh, iCarly, Lizzie McGuire, As Visões da Raven, Eve Stevens, Zack e Cody. Mas por que diabos a Cartoon queria copiar a Nick nisso, porra? Os desenhos da Cartoon era fodão, velho. Os Feiticeiros de Waverly Place, Hannah Montana e, enfim, muitas séries. Um dos problemas da Cartoon Network trazer um bloco desses para o canal é que perderia totalmente o sentido da palavra cartoon, além das séries terem sido um fracasso e são totalmente desconhecidas. Poucos se lembram dela e tem pouca coisa sobre na internet. Eu acho que eu nunca vi nada sobre isso. Posso citar alguma dessas séries aqui pra vocês, como o filme Reanimado, lançado em 2006, e posteriormente virou a série Fora da Cabeça do Jimmy, lançado em 2007. Temos também Bob 6, outro live action nada memorável que praticamente ninguém se importa e não tem quase nada na internet e foi massacrada pelas críticas, possuindo apenas 6 episódios. Laranja Irritante, Nossa, Laranja Irritante já foi da Cartoon, eu sempre esqueço desse fato terrível, velho. Nem preciso falar, acredito que poucos gostem desse programa. Agora a melhorzinha delas foi Level Up, não é nem por ser uma série boa ou algo do tipo, mas sim porque ela tinha um jogo de MMORPG que era muito da hora, pois meio que conectava o universo da série em conjunto com o game. Mas enfim, se não fosse por isso, certeza que poucos também iam gostar dessa série. Final alternativo de Samurai Jack. Esse daí todo mundo fala, polêmico. Bom, trata-se de um final alternativo no jogo Samurai Jack Battle Through Time, lançado em eu achava que era do desenho. 2020, que aliás é um jogaço, assim como a série que é incrível, tanto a história como o visual gráfico. E bom, não quero dar spoilers pra vocês, nem do final da série nem do jogo, então eu vou falar bem por cima mesmo, pra despertar a curiosidade de quem não assistiu. Nesse final alternativo acontece quase a mesma coisa que na série, a única diferença é que o do jogo é um pouco mais feliz, digamos assim. E pra você desbloquear esse final deverá realizar os seguintes passos. O primeiro é encontrar todos os 50 amuletos do Imperador Kamon, que estão espalhados pelos 9 estágios do jogo. Depois de fazer isso... mas esse jogo é muito bonito. Era de Play 2 isso? Agora vamos para o passo mais óbvio. Derrotar o chefão final, que quem já assistiu ou jogou sabe muito bem quem é. E depois disso, voa lá, aparece esse final secreto, que eu acredito que muitos fãs da série adorarão ver essa versão. E eu ouvi dizer que esse... então, meteu um upscale, não é possível, tá bonito demais pro Play 2. Lançou em 2020? Tá, pô, achei que era de Play 2. Final é canônico, mas eu não tenho certeza, então não posso afirmar nada. É que tava muito bonito pro Play 2. Mas eu vou dar um palpite sobre, que é de que se realmente isso for verdade, então a série pode possuir linhas do tempo, na qual essa foi uma das possibilidades que aconteceu em outra realidade. Bom, é apenas um palpite sem certeza de nada, então é isso.
o Whoop Ass Steel. Foi a primeira aparição das meninas superpoderosas. Esse foi um projeto em que Craig McCracken fez enquanto estava na faculdade em 1986. Ele enviou o projeto para a Cartoon Network, que mudou o nome para o Whoop Ass, pois ele considerava bem inadequado, e quem entende um pouco de inglês sabe o que significa. Então, a Cartoon Network não se mostrou interessada na Whoop Ass Girl e só continuou com o projeto depois de 3 episódios pilotos produzidos. E também, eles mudaram algumas coisas na aparência dos personagens. O professor Otônio, por exemplo, sofreu Nossa, ele era muito feio, mano. mudança Ele parecia o cara de Centopeia Humana 2, olha lá. drástica se for comparar. Mal Encarnado. Evil Concorn, ou Mal Encarnado, é uma série de desenho animado que foi produzida pela Cartoon Network entre Ele era tipo um paralelo com Billy Mandy, né? os anos de 2003 a 2004, e foi criado por Maxwell Atoms, o mesmo criador de As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. O desenho conta a história do maligno milionário Acton Concarne, que era um cérebro que ficava conservado numa espécie de vidro em cima de um urso roxo, e que ele sempre teve como seu maior objetivo conquistar o mundo. A série até que no começo não foi tão mal, mas se for comparar com Billy Mandy, eu acho que é bem óbvio a escolha da maioria. E como Então, Billy Mandy é muito mais da hora, mas esse daí era legal também. a série depois de pouco tempo já estava com vários problemas, e um deles era a rejeição do público, o criador escutou a galera e o show foi cancelado com apenas 13 sequências de episódios, e ele focou mais nas terríveis aventuras de Billy Mandy, mas Que é o grande fodão, mas tem aparição desses personagens direto no Billy Mandy. ainda assim a ideia de Mal Encarnado não foi deixada totalmente de lado, pois eles apareciam de forma recorrente em Billy Mandy, principalmente o General Scar, que quase sempre estava por lá. Watch a Cartoon. Watch a Cartoon, show ou desenhos incríveis. O show, como era conhecido no Brasil, foi um bloco que foi produzido entre 1995 e 1997 pela Cartoon Network e pela Hanna-Barbera. Nele eram exibidos curtas de desenhos animados no mesmo formato que o programa Oh Yeah, Cartoon. Ah, se não me engano, o Coragem começou nisso daí, não foi? Lembro que eu vi alguma coisa assim quando eu fiz a review do Coragem. Da Nickelodeon. E na produção dos mesmos foram que saíram vários desenhos que hoje são clássicos da Cartoon, como Coragem, o Ah, é isso mesmo. Eu lembro que eu vi isso quando eu tava pesquisando pra fazer review do Coragem. Cão Covarde, Johnny Bravo, Meninas Superpoderosas, Laboratório de Dexter e muitos outros. E por isso acabou surgindo o famoso bloco Cartoon Cartoons. O bloco Ó, o Cartoon Cartoons, um clássico, pô. Era da hora. Cartoon Cartoons. teve originalmente 48 curtas e depois foram adicionados a eles alguns curtas que participaram até mesmo de um concurso pela internet e pelo celular realizado pela Cartoon Network. Mano, o site da Cartoon era maneiraço. Exibições censuradas da Hanna-Barbera. No início dos anos 90, o estúdio Hanna-Barbera foi comprado pela Turner, que é a criadora do Cartoon Network. O intuito da compra foi de usar seus milhares de desenhos produzidos no novo canal deles, em que o foco era transmitir 24 horas de animações. Porém, para isso eles precisavam de animações, então ganharam um bom tempo com isso, até produzirem seus próprios desenhos. E por causa disso, de se tratar de algo mais antigo, muita coisa foi censurada, pois antigamente as animações tinham muita violência exagerada e cenas impróprias, além de desrespeito a culturas, religiões e várias coisas que naquela época eram de boas, totalmente normal, mas que... Mano, inclusive tem vários episódios de Tom e Jerry que tem blackface, tem um monte de parada que hoje em dia é pesadão, mas na época foda-se. Cara, pra ver parada antiga da Cartoon tem o HBO, cara, o HBO Max, no serviço de assinatura deles tem lá. Inclusive eu assisti o Coragem do Cão Covarde pelo HBO, só que o problema é, algumas séries no HBO foram censuradíssimas, inclusive Hora de Aventura, mano, sofreu muita censura. Muita censura. Umas censuras bobas, tá ligado? Mas censuras muito idiotas. Censuraram pra caralho, velho. Muito feio. Mas não sei quais são os desenhos que foram censurados. Eu sei que o Hora de Aventura foi censurado pra caralho. Tanto que eu nem terminei de assistir por conta disso, porque tava chatão. E com o passar do tempo perceberam que não é muito legal transmitir essas coisas pra crianças e nem pra ninguém. Jovens Formiga Atômica, filho. Nossa, Jovens Titãs. Titãs em ação por 34 horas. Em ação é aquele pra criança? Em novembro de 2019, Ah, porra, eu achei que era o classicão. O classicão era bolado, era fodão. Esse daí é mais pra comédia, né? Tem os seus momentos, mas o outro era... Porra, o outro era... Cinema, filho. mais especificamente entre os dias 25 a 27, o Cartoon Network fez uma maratona chamada Teen Titans Go 3-Day Beast Boy Party, na qual Meu o próprio Deus. nome já se refere a uma maratona inteira de 3 dias inteiros passando o desenho. Que a grade não isso? tinha mais nada com exceção do Adult Swim, que foi o único a não ser afetado, e isso durou das 6 da manhã do dia 25 até as 5h30 do dia 27. Deus é mais, tá amarrado. Shared Time Slots.
Esse tópico trata-se de um intervalo de tempo compartilhado. Era uma prática que o Cartoon Network costumava fazer, que envolvia ter 2 programas compartilhando o mesmo intervalo de tempo de 30 minutos. Eu vou exemplificar para ficar mais fácil de entender. Como eu havia dito no tópico de Mal Encarnado, o desenho teve apenas 13 sequências de episódios. Essas sequências que me refiro são shared time slots, pois ao invés de ser um episódio completo de 30 minutos, era uma variação de 2 a 3 episódios mais curtos nesse período. E de acordo com a Wikipédia de Mal Encarnado, episódio 1A, 1B e 1C, por exemplo. E os melhores desenhos para se usar nesse exemplo são As Terríveis Aventuras de Billy Mandy e Mal Encarnado, Meninas Superpoderosas e Super Amigos, Laboratório de Dexter e Disque M para Macaco. Camada Caralho. Esse Disque M para Macaco eu não lembro de ter visto. 2. Censura na Austrália. A Austrália é um país conhecido por censurar muitas coisas, livros, Sério? desenhos, filmes e séries. Enfim, todos eles Não fazia ideia disso. A única coisa que eu sei da Austrália é que eles têm muitos bichos absurdos de bizarro, um monte de insetos esquisitos. Mas a areia é enorme. censuram praticamente. E no Cartoon Network, o desenho que mais sofreu com isso, sem dúvidas, foi o Hora de Aventura, que teve muitos episódios cortados, títulos alterados, enfim, muita coisa. Então foi a versão australiana que foi parar no HBO. Por quê? Mano, sério, é muito censurado o Hora de Aventura na HBO, mano. Eu até agora não entendi o porquê, mano. Era muito... Porra, e uns bagulho bobo pra caralho foi censurado. Coisa cortada. E outro desenho que também sofreu bastante com isso foi o Apenas um Show, com muitas cenas cortadas, chegando a somar quase 1 hora de cortes em episódios. Que Rude isso? Removal. Removedor de Grosserias foi um episódio que era pra ter ido ao ar sendo da segunda temporada de Laboratório de Dexter, em 1997. Porém, tinha um leve probleminha nele, que fez o mesmo ser banido. O episódio estava lotado de palavrões, porém em sua primeira versão ele possuía o bip nas falas. O episódio era o seguinte: Dexter e Didi são acidentalmente divididos em 2 pares, por uma máquina chamada de removedor de grosserias. E um par era educado, puro e do bem, e o outro era rude, extremamente grosseiro e do mal. Só que como vocês já devem imaginar, não ia ser uma boa ideia transmitir algo desse nível para Ia ser maneiro pra caramba, eu ia me amarrar nesse episódio. crianças, pois os pais iam ficar furiosos e ia dar um problemão pro Cartoon. Então o episódio ficou banido por um longo tempo, chegando até a ser transmitido em convenções e alguns eventos bem raramente. Mas o Cartoon se pronunciou no Twitter e o conteúdo No Twitter? foi upado no canal do YouTube e no site do Adult Swim no dia 22 de janeiro de 2013. Porém, hoje em dia não está mais disponível oficialmente, mas é de fácil acesso esse episódio no YouTube e tem legendas BRs do mesmo se vocês quiserem ver, além dos palavrões estarem sem censura. Well, what do you think, Dexter? I think it tastes like shit. Yes! Muito foda, qual é, mano? Gigante de Ferro por 24... Eles ficaram lupando o filme? Gigante de Ferro por 24 horas. No dia 2 a 3 de julho de 2002, a partir das 7 horas, foi ao ar uma maratona de 24 horas do filme Gigante de Ferro, filme que Porra, beleza, o filme é maneiro, mas caralho, em loop é sacanagem. foi lançado em 1999, Esse filme é mas não foda. teve o sucesso merecido nos cinemas. E então, com essa maratona, o Cartoon Network decidiu dar espaço para reprisar o filme por 24 horas no canal, e fazendo os cálculos, o filme tem 1 hora e meia, então ele foi exibido aproximadamente 16 vezes durante esse tempo. Caralho. E a maratona foi ao ar novamente dos dias 28 a 29 de novembro de 2003, a partir das 19 horas de novo. Mas esse filme é muito foda, mano, esse filme é muito maneiro. Filmes de cinema cancelados. O Cartoon Network teve vários filmes de seus desenhos que foram transmitidos no canal. Posso citar alguns exemplos, como o filme das Meninas Superpoderosas, Tom e Jerry, milhares de filmes do Scooby-Doo, Ben 10, aquele crossover épico de K.N.D. e Billy Mandy, enfim, tiveram vários filmes muito bons. Porém, vários também não chegaram nem a sair do papel, porque foram cancelados. Alguns exemplos que posso citar é o filme de Hora de Aventura e um de Samurai Jack, que foram descartados. Silver Spooner é gay. Silver Spooner é aquele personagem do Laboratório de Dexter que é uma paródia muito óbvia ao surfista prateado. Eu nunca vi esse personagem no Dexter. Eu juro, eu nunca vi esse personagem. Eu assistia cartão pra caralho. E ele é o terceiro ser mais poderoso do universo do desenho, aparecendo no 4º episódio da primeira temporada em Disque M para Macaco, no episódio intitulado de Barbacore, que é o nome do seu líder, que é uma poderosa entidade culinária galáctica que viaja pelo universo em busca de planetas para fazer churrasco e comer. E o Silver Spooner era uma das milhares das razões pelas quais o episódio foi banido, embora que muita gente acreditava que ele foi banido porque as pessoas pensavam que ele era um estereótipo gay, mas na realidade o episódio foi banido devido às ameaças por parte dos criadores do Surfista Prateado em cima da Marvel, que viram o Silver Spooner como um desvio de seu caráter e uma violação dos direitos autorais. Caralho, qual foi, mané? Cartoon Network Invaded.
O Cartoon Network Invaded foi um evento especial de crossovers, que foi ao ar no canal dos Estados Unidos durante os dias 4 a 28 de maio de 2007, e envolveu uma temática de uma invasão alienígena que passou por 5 episódios diferentes de 5 séries originais do canal, que foram Mansão Foster, Dudu e Edu, Meu Amigo da Escola é um Macaco, Acampamento de... Moleque, e Edu é do caralho. Esse desenho é foda. Laszlo e Billy Mandy. E de acordo com Maxwell Atoms, o criador de Billy Mandy, o evento ocorreu porque a Kraft Cheese patrocinou. Por isso tinha uma conexão com queijos e alienígenas em cada episódio do programa. Porém, a empresa desistiu no último minuto, então os episódios foram exibidos como um evento especial do canal. Piada suja de Schnitzel. No quarto episódio da primeira temporada de Chowder, a piada de Schnitzel foi censurada pois muitos deduziram pela reação de Mung que poderia ser bem picante, se é que vocês me entendem, sendo isso alguém próprio para as crianças assistirem, por mais que elas não fossem entender isso, eu acho, além de Schnitzel não falar normalmente, apenas usar o termo rada para se referir a algo que ele fala. Censura de Drama Total. Drama Total foi uma espécie de reality show em desenho, criado no Canadá e lançado dia 8 de julho de 2007. Porém, fala pra vocês que eu não curtia muito esse desenho aqui não. Uma galera ama, mas eu não via muita graça não. Quando a série foi adaptada para ser exibida nos Estados Unidos, houve várias edições para deixar sua classificação PG atribuída. E isso resultou em vários problemas, pois a animação estava praticamente pronta, com todos os seus diálogos encaixados perfeitamente nas encenações. E isso causou alguns erros de sincronização labial, além de várias palavras cortadas e adaptadas. Beef testicle, bourguignon. Testicles? It's beef meatballs, bourguignon. Meatballs? E a temporada que mais sofreu com isso foi a primeira, pois as próximas já estavam corrigindo esse problema para os Estados Unidos. E a versão que foi transmitida aqui pelo Brasil já estava toda adaptada como a dos Estados Unidos. Gendy, Craig e Van eram companheiros de quarto. Van Partible, Craig McCracken e Gendy Tartaskov foram criadores do Johnny Bravo, Meninas Superpoderosas e Laboratório de Dexter. Muitos só os brabos acreditavam que eles foram companheiros de quarto durante o período da faculdade, coisa que não é verdade. Craig e Gendy que foram companheiros de quarto e isso foi depois da faculdade, além de Van Partible nunca ter sido companheiro de quarto deles. Apocalipse em Hora de Aventura. Em Hora de isso daí de aventura ocorreu um evento chamado de A Guerra dos Cogumelos, que supostamente é a causa da condição pós-apocalíptica da Terra de Yu. Sim. Não se sabe muito sobre, mas o termo cogumelo pode ser uma clara referência às bombas nucleares e o formato de explosões das mesmas. Essa guerra provavelmente foi iniciada por seres humanos que declararam guerra uns contra os outros, no escala. Sim, inclusive tem alguns episódios que conta lá da Marceline, do Rei Gelado, que, mano, é uma parada meio The Last of Us, é fodão. Eu comecei a curtir pra caralho a lore do desenho, mano. Maldito Oppenheimer, então. Oppenheimer, filha da puta. Escala nuclear, que pode ser uma referência clara à Guerra Fria, no qual os Estados Unidos e a União Soviética estavam em um conflito histórico em que ambas as partes possuíam bombas nucleares, que se fossem utilizadas em uma escala global uns contra os outros, provavelmente eu não estaria aqui fazendo esse vídeo nem você assistindo. E mais, em Segredos de Natal Parte 2, um dos diários em vídeos de Simon apresenta um avião voando fora da sua janela. Embora o cenário de fundo indique que não há sinal de devastação, possivelmente esse é um período em que a guerra tinha acabado de começar. E esse mundo pós-apocalíptico de Hora de Aventura é como se fosse a nossa realidade se a Guerra Fria tivesse ocorrido dessa maneira catastrófica. Tanto é que é possível notar vários aparelhos quebrados e espalhados no fundo do desenho. E teve até uma vez que o Jake falou em reinventarem os foguetes, dando a entender que eles já existiram há muito tempo atrás. Maple Syrup é muito foda, mano. Hora de Aventura é brabo. É álcool. Em As Trapalhadas de Flapjack, o Capitão Falange às vezes tomava 1 litro de Maple Syrup, ou como conhecemos na nossa dublagem brasileira como o melado, que nada mais é do que xarope de bordo, que é um condimento doce e rico produzido mais comumente a partir da seiva das árvores de bordo. Porém, existe uma teoria em que na verdade o melado é uma referência a bebidas alcoólicas que se assemelham bastante ao rum, e faz sentido, tanto que o Capitão ele é pirata? Falange parece que fica embriagado com isso em certos momentos. Nude. Eles eram tudo viciados em doce e tal. O Flapjack era muito maneiro também, mano. Eles iam sempre atrás de doce e tal. Mano, é muito legal, velho. Foi a sexta era do Cartoon Network, que se iniciou em 14 de julho de 2008, nos Estados Unidos. E essa era não teve no Brasil, mas calma lá, daqui ainda vai aparecer nesse vídeo. Agora, voltando ao assunto, essa era foi caracterizada por um plano de fundo branco, e os personagens dessa identidade visual são chamados de nudes, que eram os bonequinhos brancos que lembram um pouco pinos de boliche. E eles assumiam as skins dos personagens do Cartoon Network, como Chowder ou Flapjack, e ainda podiam mudar para cores sólidas. Hall of Games Mano, será que vai falar sobre o Toonami aqui? Eu lembro que na época que eu comecei a assistir tinha muito Toonami, velho. Awards.
Tinha uns anime e Foi tal. um show premiado realizado pela Cartoon Network, apresentado por Tony Hawk e exibido em 25 Ó. de fevereiro de 2011. O segundo show foi apresentado por Shaquille O'Neal e o terceiro Ó. foi apresentado por Shaquille O'Neal e Nick Cannon e foi realizado em Foda. 11 de fevereiro de 2013. O quarto e o último show foi apresentado por Ken Newton e Colin Kaepernick e foi realizado em 17 de fevereiro de 2014. O evento foi ligeiramente impopular devido ao fato de ser uma Então. ação ao vivo na estação e sem dúvida uma cópia do Kid Choice Awards da Eu nunca vi essa parada, nem sabia que tinha. não. Lauren Faust odeia Bendy. No terceiro episódio da segunda temporada de Mansão Benji de Ink Machine. Foster para Amigos Imaginários, intitulado de Todos Sabem Que Foi o Bendy, aparece um novo amigo imaginário na mansão, que foi colocado para adoção. E ele é um vândalo, pois ele mal chega no local e já vai quebrando as coisas e pichando tudo, no intuito de ferrar os outros amigos imaginários. Coisa que dá certo, e ele sempre sai na vantagem em comparação com os outros. Mas a animadora e escritora Lauren Faust, que é casada com Craig McCracken, o criador da série, se arrepende muito do episódio ter saído assim, e isso fez ela criar um ódio com esse personagem, que até que é bem compreensível. Ela chegou até mesmo a se pronunciar no Twitter, dizendo que originalmente a história seria apresentada com um homem de 30 anos fingindo ser um amigo imaginário, mas pediram pra mudar e torná-lo um adolescente, para que fosse mais identificável para as crianças, e isso foi totalmente arruinado. Ela disse que não tem desculpa para o Bendy e lamenta muito pessoalmente. Amigos da Justiça. Os Amigos da Justiça são um grupo de super-heróis que existem no universo de laboratório de Dexter, que salva o mundo das trevas do mal. E são Eu a lembro disso daí é série, engraçado. assim como Disque M para Macaco, e eles também são uma clara referência aos Vingadores da Marvel, e é Sim. nítida semelhança e inspiração que o criador tem, e o seu Como que é o nome desse cara aqui que era pra ser o Capitão América? Tem uma música muito foda sobre ele, inclusive. Não é Capitão Pátria não, porra. Porra, queixo rubro você foi longe, pô. Esse daí é do Padrinhos Mágicos. Major Glória. Capitão Pátria é do The Boys, pô. Tinha uma música, mano, do Major Glória que era foda. Não encontrei. Porra. Seus personagens eram Major Glória, o líder da equipe, Major super Glória. confiante e orgulhoso, considerado o super-herói principal e mais amado dos Estados Unidos, e ele é baseado no Capitão América. Valhallen, ele é uma mistura de Thor e Van Thor. Halen. Ele é um super-herói muito doidão e sua maior paixão é guitarra, que Eu gostava esse daí era maneiro. também serve como instrumento de combate. Krunk, um super-herói desajeitado, meio pra ser o burro Hulk. infantil, mas é divertido e tem uma força incrível, e é baseado no Hulk. Firebreaker. O Lança-Fogo, como é conhecido no Brasil, é um telefilme em que o Cartoon Network estreia sua primeira Nossa. produção em CGI, que estreou nos Estados Unidos dia 24 de novembro de Tem cara de ser podre. 2010. E no Brasil, o filme estreou dia 28 Parece aquelas animação do Max Steel. de maio de 2011. O filme trata-se de um garoto chamado Duncan, que parece um adolescente como outro qualquer. Mas em uma briga da escola, seu maior segredo vem à tona. Ele sabe cuspir fogo. Então o garoto se vê envolvido na guerra entre a humanidade e as criaturas monstruosas chamadas Kaiju, além de ter que lidar com os problemas em que essa guerra pode acarretar, tanto em sua casa como na escola ou então com seus novos amigos, Ken e Isabel. Whatever Happened to Bravo. Robert Jones. Jonas, o Robô, como foi conhecido no Brasil, foi uma série animada da televisão americana criada por Greg Miller para a Cartoon Network. Nunca vi isso. A série era única naquela época e elogiada pelos críticos principalmente por se usar de uma animação tradicional e não computadorizadas, como já estavam sendo feitos com outros desenhos daquela época. E o motivo principal de estar nesse iceberg é porque se trata de uma peça perdida, com os episódios possuindo variações do mesmo, como dublagens que foram alternadas e vários episódios não lançados e totalmente desconhecidos. A Caraca. dublagem originalmente era para ser feita no Microsoft Word 98 por causa da voz de robô do programa, e muitos acreditavam que essa ideia foi deixada de lado por causa de um suposto processo da Apple para causar sua remoção do programa, mas Porque dava muito trampo. esse não foi o motivo. Na verdade, a função de fala de Jones foi alterada porque os executivos adiaram. O criador queria uma verdadeira voz de robô sintético e fez uma tonelada de pesquisa sobre esses programas quando começou o show, e usando o programa Word por causa de seus controles especializados como velocidade, ênfase de tom, ele mesmo fez todo o áudio do Robert Jones, importando as Caraca. falas dos scripts, soletrando elas foneticamente para acertá-las e ajustando o tom e outros pós-processamentos para acertar a atuação. Mas É porque não existia Loquendo na época, né, mano? depois dos primeiros episódios, os executivos ficaram assustados com o quão esquisita essa voz era e pediram uma voz mais Hollywood. Então, a voz automatizada de Robert Jones foi descartada e substituída por um verdadeiro ator de voz infantil, Bob Block. Além disso, estragaram. teve questões de censura, como um dos episódios que teve uma nova edição menor cobrindo uma pequena menção de Kick-Ass para apenas Kick, obviamente por causa de pequenos palavrões em um programa de TV infantil. Camada 3. Camada 3, bizarra. Puro osso é um escravo.
Esse tópico é bem interessante. Ah, esse daí todo mundo sabe, né? Ele perdeu uma aposta e pra sempre agora ele é amigo do Billy e da Mandy. Interessante, pois eu acredito que todos que assistiram Billy Mandy já notaram a forma como o Puro-Osso é tratado, e as coisas absurdas que ele tem que fazer mesmo contra sua vontade. E a razão disso é porque ele perdeu uma aposta no primeiro episódio, quando encontra-se com os protagonistas ao ir ceifar a alma do hamster do Billy. Porém, Inclusive, eu vou muito fazer uma review de Billy Mandy, mano. Esse desenho merece. a Mandy não deixa que isso aconteça, e desafia o Puro-Osso a um jogo de limbo, no qual se eles ganhassem ficariam com o hamster, e Puro-Osso se tornaria amigo deles para sempre. E se Puro-Osso ganhasse, ficaria com a alma do hamster. Mas felizmente, ou infelizmente para o Puro-Osso, eles ganham e ele praticamente se torna um tipo de escravo deles aos poucos, porque ele tem que realizar praticamente tudo que eles pedem sem questionar. Hair Thursday. Em um antigo bloco da Cartoon Network que apresentava novos episódios das séries originais do canal, que esteve no ar durante os períodos de 6 de março de 2008 até 1º de abril de 2010, o bloco começou como CN Thursday Nights, que passava às 7h30 nas noites de quinta-feira. A primeira programação do bloco consistia em Acampamento de Laszlo, Chowder, Mansão Foster, Drama Total e vários outros. Aqui no Brasil e na América Latina tivemos algo quase na mesma pegada, que foi o Ha-Ha-Ha. Foi um pouco semelhante, mas os bumpers eram diferentes e passava às 6 horas da tarde, e aparentemente o intuito aqui não era de mostrar novos episódios, e sim um bloco de comédia. KND vs LeBron James. Oxi. O NBA All-Star Slam foi uma maratona especial do Cartoon Network, que foi ao ar nos anos de 2003 e 2004. Eita porra, eu está se jogando basquete, filho. E 2006. Bem Pega. semelhante ao que tivemos também nos anos de 2015, 2016 e Didi. 2017, que foi o NBA All-Star Bravo. Jam. Mas o que mais chama atenção é uma propaganda da promoção, que mostra os personagens de KND fazendo tipo aquele pezinho quádruplo da Overpass no CS. Só que no caso deles Bravo. é quíntuplo, pra tentar bater de frente com uma das lendas do basquete, o famoso LeBron James. Capitão Pega. Planeta vs AIDS. Capitão Planeta Que porra é essa? é um desenho muito bom que sempre busca como foco principal a conscientização. Então, no episódio 63 de Capitão Planeta, intitulado de A Fórmula do Ódio, ele busca informar as pessoas que discriminam as outras pessoas por possuir essa doença, que elas não são transmitidas por abraços ou contato de maneira convencionais. E então, Aí ele chega e manda no final do episódio: usem camisinha. Valeu. o episódio não se trata de uma luta contra a doença, e sim contra a discriminação das pessoas com os infectados. Frank é um amigo imaginário. Em 2014 criaram a teoria A de que Frank? na verdade o Frank Foster talvez fosse um amigo imaginário, fruto Não da é, não. imaginação de Madame Foster. Tanto é Ela era uma gata, o crush de todos os moleques. que elas são muito semelhantes, e por causa disso teorizam de que ela na verdade não fosse um ser humano real, e sim uma versão mais jovem imaginada pela Madame Foster. E o embasamento principal da teoria são as roupas, apenas isso. Mas até o próprio Craig McCracken desmentiu isso no Twitter, por causa da repercussão, e ele apenas falou que não, Frank é real e pronto, não é um Então. amigo imaginário. Johnny Bravo vai a Bollywood. Johnny Bravo vai a Bollywood é um filme de animação indiano-americano de 2011 feito para a televisão, uma adaptação de um curta de 2009 baseado na série de Johnny Bravo. Foi produzido como um esforço colaborativo entre Cartoon Network dos Estados Unidos e o Cartoon Network da Índia. O filme, também conhecido como um especial, foi dirigido pelo próprio criador Van Partibble, que também atuou como um dos roteiristas da história. O filme foi feito para capitalizar a popularidade da série na Índia, que era muito grande, onde a série ainda foi ao ar por meio de reprises, e o Johnny Bravo como personagem havia se tornado uma espécie de ícone da cultura pop do país. Incorporando a natureza exagerada e paródica do cinema indiano, o filme serve tanto como uma paródia da cultura pop indiana e americana, quanto uma homenagem à Índia e ao próprio Johnny Bravo. Que maneiro. Flintstones Pior que Johnny Bravo era maneiro. Flintstones em Billy Man? em Billy Mandy. Eu lembro disso. Nas terríveis aventuras de Billy Mandy tem Sim, que eles descongelam. Mano, esse episódio é muito bom, cara. Que eles descongelam o Fred Flintstone, mano. Ele começa a ficar meio bugado, porque ele tá em outro tempo. É que esse episódio é muito bom, esse episódio é muito bom. Eu tô lembrando aqui agora. Esse episódio é foda. Tem uma aparição de Fred Flintstone, quando Billy descobre Fred congelado em seu quintal, e quintal, decide poupá-lo de puro osso, após ele ameaçar de ceifar ele. E então Billy decide mantê-lo como um animal de estimação e o chama de Jake Steel. Esse é um episódio muito legal e até que não é tão raro de acontecer esses crossovers, principalmente incluindo clássicos da Hanna-Barbera. Esse episódio é muito foda. Eu lembro que tinha alguma cena de tipo, tava ele parado na sala, aí eles entram na sala, tá normal, aí depois eles saem, e quando eles voltam tá tudo quebrado e o Fred Flintstone tá na mesma posição, mano. Mano, é muito foda esse episódio. A depressão.
foi o 37º episódio da terceira temporada do Incrível Mundo de Gumball. O episódio chama muita atenção por se tratar de um assunto muito sério que é a depressão. O episódio começa com Gumball levantando infeliz com muito mau humor e ele acaba ficando muito irritado e grita com sua família para ir embora e deixar ele em paz. Então, de repente, Gumball vê que sua família desapareceu, juntamente com todas as pessoas de Elmore. E em seguida, uma escuridão sombria começa a tomar conta da cidade e ele tenta fugir e depois ela acaba. E o que aconteceu é que ele estava tendo alucinações. Mas a curiosidade desse tópico é que, de acordo com Ben Boquelete, esse episódio foi submetido a uma reescrita considerável, porque o projeto inicial foi considerado excessivamente sombrio. Me veja, me sinta, Gnomo. Esse é considerado o episódio mais raro de Meninas Superpoderosas. Ele acabou sendo banido e nunca foi ao ar nos Estados Unidos e também em quase nenhuma parte do mundo. O motivo? Uma crítica à maldade e guerras, o que fez com que ele fosse banido. Porém, por Não pode criticar guerra nem maldade. motivos desconhecidos, ele foi dublado e exibido no Brasil. E isso diversas vezes, tanto é que eu lembro de já ter visto esse episódio passando quando era criança. E ele passou tanto no SBT como no Cartoon Network. E por alguma razão, ele foi exibido novamente em todo o mundo, depois de vários anos, chegando até mesmo a ser vazado em um DVD. Então foi banido nos Estados Unidos pra não falarem mal de guerra. Foda. It Bobo foi um curta criado para a Cartoon Network que estreou no Cartoon Fridays em 17 de agosto de 2001 como um dos 10 competidores para Big Pikachu do canal, e o vencedor se tornaria o próximo Cartoon. Bem, o desenho não ganhou e ficou meio que esquecido, mas ele Então, os Estados Unidos entram em guerra toda hora, né? bem interessante, que é a história de um gato antropomórfico que quer provar que ele é legal comprando um telefone novo, mas infelizmente ele não parece estar recebendo muitas chamadas importantes, reduzindo assim o seu fator de frieza. Então ele começa a falsificar chamadas recebidas e é apenas uma questão de tempo até que todos percebam que isso é uma farsa. O gorro de Dudu. Se você já assistiu Dudu do Ah, é, mano. Tem episódio que eles tentam tirar o gorro dele. e Edu, sabe que o Dudu a série inteira usa um gorro e nunca podemos ver de fato como é seu cabelo. Porém, Ou eu tô confundindo com aquele filho de Naruto que tentou tirar a máscara do Kakashi. Não lembro. ele aparece um pouco embaixo do gorro. Então, por causa disso, os fãs criaram a teoria de que na verdade ele estava ficando quase careca devido a uma quimioterapia. Mas essa teoria começa a fazer até que um pouco de sentido quando somos apresentados ao Dudu sem seu gorro em uma imagem de um joguinho em Flash. E nessa foto percebemos nitidamente que o seu cabelo é somente alguns fiapos. Parece até um pouco do Cebolinha da Turma da Mônica. Mas também essa teoria tem variações, pois muitos acreditam que os cabelos dele estavam ficando muito longos e que seus pais cortaram, mas fizeram besteira, e então ele teve que usar esse gorro pra esconder. Mas são apenas teorias e o motivo real acho que nunca vamos saber. Ah, não tem nada confirmado? Steve Pitts está pelado. Essa foi uma ideia Steve Pizza do titio avô, qual é, velho? ridícula que surgiu em uma postagem no Reddit, na qual algum Tá usuário pelado. de mente poluída comparou Parece um pigo. o queijo derretido de Steve Pizza com os órgãos genitais masculinos. Então qual é? criaram essa teoria maluca de que o personagem estava peladão. Chico, era um bloco de programação É só isso, nem tem mais nada. Só fizeram uma publicação no Reddit. extremamente infantil para crianças da pré-escola, que estreou em meados de 2005 e terminou no início de 2006. E foi o segundo bloco de programação infantil apresentado no canal, depois de Small World. Passava até Ah, deixa essa porra aí pra Discovery Kids, cara. Peppa Pig, mano. E tá bem na cara que o objetivo era de O Cartoon era o canal das crianças maneiras. competir com os canais concorrentes, que eram a Não das crianças bebezinho, porra. Nick e a Disney, com sua programação infantil que passava pelas manhãs. Titio avô é Jesus. Bravo. Bom, não foi possível achar nada concreto sobre, mas essa teoria surgiu com o crossover de Steve Universo, e os comentários eram de que ele na verdade era um ser onipotente e o titio avô de todos na Terra, muito parecido com a forma de como um deus é conhecido, como o pai. É bastante viajada essa teoria e não faz sentido, e todos os comentários feitos nas wikis e no Reddit parece que não são sérios, então não tem Mano, na moral, titio avô é o desenho do déficit de atenção, né, cara? É só coisa aleatória o tempo inteiro, velho. como afirmar nada sobre. Gorilas. Eu particularmente Ah, é, tem participação deles no bagulho da Meninas Superpoderosas, né? O Murdock, se não me engano. acho essa banda simplesmente incrível e curto tanto os parada visuais assim. deles, que são maravilhosos, quanto as músicas, que são muito boas. Mas eu acredito que nem todo mundo sabe, mas o Cartoon Network Ah, não, esse cara entrou no lugar do Murdock como baixista, né? Uma parada assim. já fez muitas referências aos mesmos. Tanto é que muitos criadores são muito fãs da banda. Porém, o mais interessante de todos é o Ace, pois ele contrário, faz né? parte da gangue Gangrena de meninos É, o Ace, ele entra como
baixista, não é? Cenas superpoderosas. E teve uma breve aparição em Gorillaz, como baixista do 6º álbum de estúdio deles, The Muito foda isso. Now Now. E serviu como baixista substituto temporário, enquanto o habitual da banda, o Mudok, estava preso. Só que ele saiu da prisão e o Ace voltou pra gangue. E é impressionante como o visual da gangue Gangrena realmente lembra muito eles. Rei Gelado Muito maneiro, muito legal. Rei Gelado tem Alzheimer. É, quando ele fica com a coroa assim, né? tem Alzheimer. Ele deixou de ser o Simon. Essa foi uma teoria que surgiu no Reddit sobre o Rei Gelado ser uma alegoria à doença Alzheimer, pois com o passar Ah, tá. Eles fizeram um comparativo. do tempo, ele não tem nenhuma lembrança de sua vida e nem da sua personalidade anterior, provavelmente por causa da coroa que consome sua sanidade mental, mas sejamos francos, ele em si é uma alegoria de várias doenças mentais e não apenas o Alzheimer. Inclusive, é meio triste o episódio que o Rei Gelado tá na casa da Marceline, eles começam a tocar uma música juntos, assim, porque o Rei Gelado não lembra do passado dele com a Marceline. É triste pra caralho, mano. E ele tocando lá a musiquinha lá, todo animado, sem fazer a mínima ideia, mano. É foda, velho. É pesado. Vale lembrar que isso é apenas uma teoria e não tem nada 100% comprovado de fato aqui. Desenvolvedores de jogos em Flash não credenciados. Se você for um pouco mais velho, assim como eu, que tenho 19 anos, com certeza vai se lembrar do maravilhoso e incrível site do Cartoon Network. Porra, mano, esse site era fodão, No cara. qual eu passava o meu dia inteiro jogando lá. bom. Porém, houveram alguns rumores de que, na verdade, alguns desses desenvolvedores não eram credenciados e sequer ganharam os créditos por terem produzido esses jogos. Porém, são apenas rumores e não tem nada confirmado sobre. Ah, tá. O plágio no tema de feedback. Ben 10 Omniverse dividiu muita opinião devido à drástica mudança no visual do desenho e algumas coisas Esse daí foda-se, né? Vamos concordar aqui? Foda-se, né? na história que também não agradou muito a todos os públicos, principalmente os fãs da série mais antigos. E uma das diferenças é que agora os aliens têm uma música de tema de entrada quando são escolhidos no Omnitrix, mas o feedback foi acusado de plágio, pois a música de entrada deles é extremamente similar com You Need to Stop de Osmo Band. Bom, não dá pra confirmar se realmente é um plágio e mesmo elas sendo bem parecidas, ainda possui certas diferenças. Séries exclusivas. Ah, fora que não mostra nenhum pedacinho. Pô, queria ver pra comparar. Da América Latina. Trata-se das séries que foram criadas aqui no nosso continente e são exclusivas do mesmo, como foi pra gente no Brasil, com desenhos como Tinha um de um cachorrinho, né? Também. Sei lá o que, Estopa, alguma coisa assim. A Turma da Mônica era brabo. Turma da Mônica, Irmão do Jorel, Gui. Irmão do Jorel é muito bom. É Gui Estopa, eu lembro do Gui Estopa. Porra! Mano, Irmão do Jorel é muito bom, velho. Na moral. Gente, são exclusivas do mesmo, como foi pra gente no Brasil, com desenhos como Turma da Mônica, Irmão do Jorel. Porra, isso daqui é uma obra de arte, esse desenho, cara. É uma obra de arte esse desenho. Sério, de verdade, é muito bom. Gui, Estopa e vários outros desenhos que eu não consigo me recordar no momento. Porém, esse tópico não está no topo Quer dar um beijo na boca de quem inventou Irmão do Jorel, mano. É muito bom. porque o Iceberg foi feito por um americano, então lá eles não tiveram conhecimento dessas séries. Sunday Pants. Sunday Pants é uma série bem bizarra Que que foi porra é exibida no essa? Cartoon Network nos dias 2 a 30 de outubro de 2005. A série ia ao ar geralmente nos domingos à noite a partir das 9h30 da noite. Que Daí merda o é nome essa? Sunday Pants. Pra quem não sabe, Sunday significa domingo em inglês. E a série durou apenas 11 episódios, enquanto apenas os 5 primeiros foram ao ar. E o seu antecessor foi Watch a Cartoon, que já falamos anteriormente aqui. Tá. E a antologia do programa varia entre diferentes tipos de animações, desde a tradicional desenhada à mão, flash ou até mesmo CGI. E essa foi a segunda série original da Cartoon Network a ser classificada como PG, apesar de não ter ido ao ar na programação Então parece um comercial da MTV, né? Aquele desenho. do Adult Swim. The Moxie Show. Foi a primeira série original do Cartoon Network, produzido pelos estúdios Hanna-Barbera. O programa foi exibido em 5 de dezembro de 1993, originalmente como The Moxie Party Show, e consistia em desenhos animados clássicos, dividido por intersticiais animados em 3D, apresentando Moxie, um cachorro, e Flea, uma pulga. The Moxie Show não teve nenhum lançamento em DVD e nenhum episódio completo Feio, pode muito feio, filho. ser encontrado em toda a internet, o que significa que é o show mais raro de toda a programação do canal a ser visto depois dos anos 2000. Moltar é o apresentador original. Bom, acredito que muitos conheçam o bloco Toonami, que era Porra, finalmente falaram do Toonami. aquele que passava animes no canal. E o Sim. diferencial de tudo era Tinha um robozinho. O robozinho era minha foto na Steam. Eu usava a fotinho do robozinho do Toonami na minha Steam. o robozinho dos comerciais que sempre apresentava os programas. O nome dele era Tom e já tiveram várias versões do mesmo, sendo o atual a 6ª versão. Mas na verdade, o apresentador original do bloco foi o Moltar, o ex-super vilão de Space Ghost e ex-diretor do popular programa de entrevista noturna do Adult Swim, Space Ghost Costa Costa, que foi oficialmente o Eu vou te estraçalhar. Aqui é o Zorak. primeiro
primeiro apresentador de Toonami, enviando a transmissão diretamente para suas casas. Camada 4. Camada 4. Casa na árvore de $1 milhão de KND. Nas festas de fim de ano de 2003, o Cartoon Network estava fazendo uma promoção com uma loja virtual que estava vendendo vários itens de acordo com seus desenhos e seus respectivos preços. Porém, um deles chamou muita atenção exatamente por causa do preço, que era um absurdo, mas nem tanto, porque também era muito maneiro, que era a Casa na árvore de KND na vida real. Porra, se eu tivesse 1 milhão agora, eu não ia gastar nisso, mas eu ia ter vontade de gastar nisso. O que custava fucking $1 milhão pra ser construída, coisa que não deu muito certo, né? Acho que ninguém foi ousado o suficiente pra comprar isso. Então ficamos apenas com a imagem CGI dela mesma. Tá maluco, iradíssimo, ia ser muito maneiro. Elmore é a Matrix. Essa é uma teoria que diz que Elmore está dentro de uma simulação de computador, o que faz até bastante sentido, principalmente no episódio Void, que é o exemplo perfeito para dar embasamento maior nessa teoria, pois no episódio mostra um mundo escondido e cheio de bugs, glitches e coisas descartadas, tipo no GTA San Andreas, onde os ambientes adentráveis estão jogados no void do jogo, uns em cima do outro, porém ninguém percebe porque está escondido e não dá para acessar por meios normais. Cartoon Network invadiu a Nickelodeon. Bom, acredito que não seja novidade pra ninguém que os dois canais são concorrentes. E antigamente essa rivalidade era ainda maior, com um canal farpando o outro. Mas o Cartoon Network teve uma sacada de mestre quando ele supostamente invadiu a Nickelodeon passando o anúncio induzindo as pessoas a trocarem de canal. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele não foi diretamente na matriz da Nickelodeon pedir pra passar esse anúncio, porque era óbvio que iriam recusar, ia ser uma baita de uma vergonha pro Cartoon. Então eles anunciaram nos canais regionais da Nickelodeon, que são afiliados do canal em um determinado local. Então era bem mais fácil de anunciar e também mais barato, e esse foi o resumo de como eles invadiram. Bravo, foda. Hurry up! We're not even supposed to be on this channel! Cartoon Network is. Oh, hey, pretty mama. Johnny! Oh, the Cartoon Network's got this thing right. It's called Cartoon Fridays. And we're on. Hurry up! Okay! These are our shows. All your favorite cartoons back to back with a new episode every Friday. They're on Fridays at 7 over on Cartoon Network. You might like to switch over there now. Somebody's coming! We'll see you over there. Hey! Oh dear. Muito foda, muito foda. Cartoon Institute. Em 2008 foi criado um projeto chamado Cartoon Institute, no qual o objetivo era de criar curtas com total liberdade criativa por parte dos escritores, no qual a ideia era quase a mesma do Watch a Cartoon e do Cartoon, e foi responsável por apresentar o magnífico desenho Apenas um Show e alguns outros também. Bowled Over. Esse era um jogo de boliche de Dudu e Edu, que foi lançado em 2003, quando o Cartoon Network disponibilizou os jogos para download. Nossa, mas esse cara que tá jogando é horrível, hein? De seu site, que tinha o nome de Power Play, no qual alguns jogos podiam ser comprados e outros baixados gratuitamente, e era bem semelhante ao concorrente, Nick Arcade. Cyborg não é jovem. Trata-se de uma Aí, ó. Agora peguem! teoria que surgiu na internet dizendo que o Cyborg não pode pertencer aos Jovens Titãs porque ele já tem mais de 20 anos e pra fazer parte do grupo ele precisava Apaga, o Cyborg é um dos personagens mais foda que tem, ser um mano. adolescente, mas de acordo com a página do fandom de Teen Titans, ele tem 18 anos, 18. ou seja, ele ainda está em uma fase de transição para a vida adulta. Tom está morto. Porra, o Cyborg é fodão, mano. Eu guardei pra caralho. Bom, não é o Tom quê? de Tom e Jerry, mas sim o primeiro tá. apresentador do bloco Toonami. Ah, tá. Então foda-se. E depois do Moltar. E em um evento chamado de The Intruder, o primeiro Tom acaba morrendo. Então somos apresentados ao Tom 2. E esse acontecimento ficou muito marcado porque não é comum termos a experiência de ver um apresentador em Esse é o que eu conheço. Esse daí é o fodão. CGI de um programa de animes morrendo na nossa frente. Viagem de ácido em Apenas um Show. Enquanto J.J. Quintel estava estudando no Instituto de Arte da Califórnia, ele fez como um trabalho um curta chamado 2 A Day ENPN, no qual são apresentados a dois personagens que trabalham em um posto de gasolina. Em um momento do curta, um dos personagens oferece uma bala para o outro que estava misturado com LSD, e nesse momento os dois começam a ter alucinações e ficam doidões, assumindo várias formas. que foda. Porém, as que mais chamaram a atenção foram a máquina de chiclete falante e a gralha azul antropomórfica, Olha que no que caso foda. são Mordecai e Benson. E então, Que com da base hora. nesse curta, vários fãs teorizaram de que na verdade a história de Apenas um Show é uma viagem desses dois personagens tendo alucinações. Que maneiro, que da hora. Colaboração de Jim Henson. Jim Henson foi o criador de Muppets, aqueles fantoches que praticamente todo mundo conhece. Mas Sim. poucos sabem que o Cartoon Network já colaborou com o mesmo em uma série própria do canal. Big Bang era um live action pré-escolar apresentado com fantoche, o mesmo que
Nossa. Foi criado por Jim em uma colaboração com o canal, além de haver outros projetos junto com ele, que foram descartados no canal, com alguns sendo cogitados a passar no Toonami. Cara, eu acho que o único programa desse de marionete que eu achava... Marionete não, de fantoche que eu achava maneiro, não sei quantos minutos, era... 32 minutos? É alguma coisa, eu esqueci o nome, mano. Mas era um programa na realidade argentina ou mexicana, alguma coisa assim. Que é como se fosse um telejornal. Era muito maneiro. Eu esqueci, era 31 minutos. Isso, 31 minutos. Porra, eu achava esse daí muito maneiro. Esse daí era muito legal, velho. Fusion Fall é canônico. Esse foi um jogo muito memorável e incrível de MMO que surgiu em 2009, que infelizmente acabou, mas teve uma fanbase muito sólida e uma comunidade que está viva até hoje. No jogo você podia criar um personagem personalizado e tinha praticamente todos os personagens da Cartoon lutando contra uma invasão alienígena para salvar a Terra. E muitos teorizavam dessa história ser canônica, que não tem como afirmar, e na maioria dos sites dizem que ela não é canônica. E realmente essa é a teoria viajada e não faz tanto sentido assim. Que da hora, não sabia, mas se eu soubesse quando eu era criança eu ia jogar isso daí com certeza. Ah, calma aí, que porra de entrada é essa? Dudu e Edu estão mortos. Esse tópico foi feito com base de uma teoria que eu encontrei no subreddit Fan Theories, no qual... Ah, mano, essa galera do Reddit precisa arrumar um emprego, mano. Fala que Dudu e Edu estão mortos e que a rua onde eles vivem, que é parecida com a Grove Street, na verdade parece a Grove Street mesmo, né? A casa do Cid ali. Purgatório. E como sempre, todas as mídias tendo uma teoria de purgatório, realmente não pode faltar. E até que faz um pouco de sentido pelo seguinte fato: todos os personagens aparentam representar um período diferente da história americana, como Rolf sendo um fazendeiro imigrante do início. Mano, o Rolf, ele é o melhor personagem. Ele e o Du são os melhores personagens. Na moral, mano, o Rolf é foda, cara. O Rolf tem uns momentos absurdos, cara. Dos anos 1900, que possivelmente foi morto por algum animal. Ou então Jimmy, que era um garoto pobre e solitário. Eu odiava esse moleque. Da década de 1920, que morreu de uma doença para a qual sua família não tinha condições de pagar um tratamento. E o Edu sendo um vigarista dos anos 30, que tentava ganhar dinheiro rápido e fácil, e possivelmente se afogou fugindo de um bando de crianças que ele enganou. Bom... o Edu era muito filha da puta. Não vou descrever tudo, mas vou colocar as fontes na descrição pra quem quiser ler com mais detalhes depois. Tem a parada daquele moleque com Plank também, tá ligado? Eu já vi em algum lugar o pessoal falando que ele, tipo, Eu esqueci com o que compararam, mas compararam com alguma condição psicológica também da vida real e tal. Funções em The Problem Solvers. Quando as promoções do desenho foram a público, então é só um desenho, os caras tentam encontrar uma explicação mirabolante pras coisas. As pessoas ficaram preocupadas, pois ele era muito colorido e não muito agradável aos olhos. Lembrando bastante o episódio do Porygon do Pokémon, que foi banido por haver uma sequência muito rápida de cores piscando. Ó, quem viu o nosso react do Iceberg do Pokémon, viu isso aqui, esse fato aqui do episódio. Que chegou até mesmo a causar ataques epiléticos em criança no Japão. Mas bem, o provável motivo dos ataques não foram em si as cores, mas sim elas piscando exageradamente rápido na tela. Então, não tivemos nenhum caso de ataques epiléticos confirmados em The Problem Solvers, embora o desenho não seja nem um pouco agradável à vista. Lugar nenhum se localiza em Novo México. Existe uma teoria de que a história de Coragem, um Cão Covarde é baseada em eventos reais, sobre um casal de idosos que moravam no Novo México, bem longe da civilização, praticamente no meio do deserto. Caraca. E que eles em algum momento viram uma criatura estranha andando naquela região, e que eles desapareceram, então a polícia foi até aquela localização e não encontraram nada além de um cachorro sozinho dentro da casa. Caralho, nem fudendo! De The Family Guy. A vida de Larry e Steven foram dois curta-metragens. Nossa, a qualidade do desenho tá em 2 pixels. De animação criados por Seth MacFarlane. Então, teoria. Coragem está em coma. Bizarro. Moleque, todos os desenhos, todos os filmes, tudo o pessoal cria a teoria do personagem principal em coma, sempre. Foi Hora de Aventura, Pokémon, Coragem, tudo é a mesma coisa. O mesmo criador de The Family Guy, esses foram os 2 primeiros trabalhos dele, que se tratavam de um homem de meia idade chamado Larry e um cachorro falante bem inteligente chamado Steven, e foram transmitidos na Cartoon Network no Watch a Cartoon em 1997, porém não fez tanto sucesso assim, e os executivos da Fox estavam de olho nessas 2 obras e contrataram ele para produzir The Family Guy, inspirado nesses 2 curtas. 1123 Wilson Way. Esse trata-se de um endereço da mansão Foster, no qual muitos já procuraram a casa na vida real, porém não tem confirmação de qual é a certa. E até o próprio Craig McCracker postou no Twitter dizendo que sim, essa é a localização da mansão, e que também é comprovado na habilitação de Frank. Miguzi. Esse foi um bloco lançado em 2004. Que merda é essa?
para o canal, no qual passava séries de ação, bem como Ben 10, Pokémon, Naruto, Jovens Titãs e vários outros. Ele serviu como substituto para o Toonami, que passava apenas aos sábados à noite, e esse se passava durante a semana normalmente, e ele tinha um apresentador em CGI eu aí aprendendo Blender e bem interessante chamada de Eren, que ficava ao lado de um alienígena. Fred não é loiro natural. Eu não achei quase nada sobre isso, então as Como assim? informações que eu vou passar agora eu não tenho certeza nenhuma do que eu tô Já vai ter que mostrar o sacão peludaço, Fred. falando, ok? É tudo com base no que eu encontrei na internet. E é o seguinte, desde quando Scooby-Doo foi criado, o Fred tinha cabelos loiros. Tanto nas animações como nos filmes de live action. Então. Mas no Scooby-Doo, o mistério começa de 2009, o Fred magicamente tem cabelos castanhos. Porém, em uma cena perdida que eu não consegui encontrar do filme de 2002, supostamente aparece o Fred tingindo os cabelos. Mas em O Pequeno Scooby-Doo, que é canônico, de acordo com o site que eu achei comentando sobre, o Fred já era loiro. E ele era uma Então, não é possível que ele pintava o cabelo desde criança. criancinha, no qual mostra que é bem provável ele naquela idade tingir os cabelos regularmente. JB foi um spin-off de Johnny Bravo, na qual o mesmo era um apresentador que recebia os pedidos dos espectadores sobre quais desenhos iriam ao ar, e às vezes ao lado a dancinha é muito boa. de alguns convidados. E ele foi bem parecido com The Moxie Show, porém, infelizmente, o programa não deu certo e fracassou igualmente durante um pouco mais de um ano. Johnny. Esse foi um antigo bloco de programação no qual passava apenas Johnny Bravo e Johnny Test durante uma hora. Por isso o nome Nossa, Johnny Test é triste, hein? Johnny é autoexplicativo. Camada 5. Camada Ilha 5. Açúcar é a terra de U. Essa é uma teoria bem viajada, mas até que ela faz um pouco de sentido, até mesmo pelo fato de Pendleton Wade, criador de Hora de Aventura, ter participado da produção de Flapjack. E a teoria é o seguinte, é que na verdade a Ilha Açúcar, o local em que Falange e Flapjack tanto sonham em chegar, na realidade é a terra de U, e a única pessoa do Porto de Tempestade a conseguir chegar lá foi Luiz Hortelã, mas essa teoria perde todo o sentido quando vemos que U não é apenas uma ilha doce, e sim um continente com seus próprios reinos, da qual um deles é o Reino Doce. Então com isso vocês podem tirar suas próprias conclusões. Caralho, que doideira, mano. Tonics. Calma, antes de você me metralhar nos comentários falando que assistiu essa era e que não era pra isso estar na última camada, eu devo uma explicação de que a imagem do iceberg foi feita por alguém dos Estados Unidos, e a era Tunics passou apenas na América Latina, então somos meio que privilegiados de certa forma por ter uma era exclusiva só nossa. E vamos ao contexto, essa foi a quinta era do Cartoon Network, depois da era City, possuindo vários bonequinhos, e é bem semelhante em vários aspectos aos nudes dos Estados Unidos. A diferença deles é que são menores e em formatos de cubos, e de acordo com a fandom do É tipo um Pop Funko. Cartoon, eles também passaram pela Ásia Pacífico, porém foi muito curta essa passagem, não dá nem pra chamar de era. E também de longe o site do canal com os Tunics foi um dos melhores na minha humilde opinião. Anomalias às 6 da manhã. Alguns espectadores do canal relataram que pós o término da programação do Adult Swim, mais especificamente às 6 da manhã, o canal sofria várias anomalias, que na verdade eram apenas bugs e glitches na imagem dos bumpers do canal. Não tem nada demais, porém o mistério é de que não tem nada realmente comprovado sobre, não tem Creepypasta. evidências reais na internet, apenas recriações das anomalias. Chowder se passa na mitologia grega. Sem dúvidas essa é a teoria que mais faz sentido nesse iceberg, porque realmente temos muitas referências à mitologia grega nos episódios. Principalmente o Hanki, que é um gigante que sustenta a cidade de o Atlas, né? Marzipan, que é uma clara referência a Atlas, um dos titãs que a mando de Zeus deverá sustentar os céus para sempre. Envy Awards foi manipulado. Esse foi um evento de prêmios que ocorreu em 2002 no canal, no qual buscava premiar os desenhos em diferentes categorias, bem semelhante ao Oscar, com a diferença de que os votos eram feitos pelos espectadores, e o evento causou muita polêmica exatamente por esse motivo, no qual muitos acreditavam de que o resultado já estava definido há muito tempo e que o voto da galera não fez a mínima diferença, mas infelizmente não tem tanta informação sobre, e então não tem como afirmar nada com total certeza. Sim. Mas quem que ganhou? E quem que a galera queria que ganhasse? Pô, solta essa bomba e não fala isso. Simpsons no Cartoon Network. Em 2006, no Cartoon Network das Filipinas, era transmitido os Simpsons no canal daquela região, coisa que acredito que quase ninguém saiba que já aconteceu, já que os direitos na época pertenciam à Fox, que agora é da... Qual era meu desenho favorito? Cara, eu acho... Eu vou dizer que era Coragem com Covarde. Mas assim, Coragem com Covarde, Billy Mandy e Tom e Jerry brigam pesado no meu coração, mano. Eu amo esses desenhos pra caralho. Muito, muito, muito. Da Disney. E o mais engraçado é que não passava no Adult Swim, e os episódios de Halloween não tinham nenhuma censura. Passava numa boa com cenas de morte, sangue e coisas horripilantes. Mas há um porém nisso tudo. Esses bumpers talvez possam ser falsos e feitos por fãs. Algo que eu quero muito acreditar que não, mas há essa possibilidade devido à falta de evidências. E por mais que eles sejam incrivelmente bem feitos e inconvincentes, o Cartoon nunca se pronunciou sobre. Então praticamente trata-se de uma lost media. Caraca, vai entender.
Ah, já acabou? Essa música. Tantas memórias. Porra, muito bom. Bravo, bravo, bravo. Foda. Não teve Goosebumps da Nickelodeon? É da Disney? Ah, eu achava que era da Cartoon por algum motivo, mano. Mas enfim, mano, cara, que vídeo bom, cara. Que iceberg maneiro, velho. Porra, trouxe memórias, cara. Tô lembrando aqui de quando eu era criança, moleque. Porra, muito bom, mano. Muito, muito, muito bom, velho. Galera, passem lá no canal do Rafa Luke, que, mano, esse iceberg foi brabo, cara. Dá uma moral lá pra ele. Caralho, mano, me amarrei demais, mano. Muito legal.